Olá, turma, tudo bem? Eu me chamo Elben Wagner, sou professor de Física de vocês e vamos iniciar a aula de hoje falando sobre termometria, que é a parte da física que estuda essa parte inicial das temperaturas, escalas termométricas, né? Conceitos básicos como o que é temperatura, o que é variação, o que é um termômetro, para que nós tenhamos a mesma linguagem quando eu mencionar essas palavras para você. Então vamos embora. Primeira coisa, temperatura. Temperatura para nós será simbolizada pela letra T maiúscula. Não esqueça que a letra T minúscula significa tempo, tá? Lá do primeiro ano. Então a letra T maiúscula significa temperatura. Vamos lá aos conceitos iniciais. O que é temperatura para nós a partir de hoje? Temperatura é o número que mede o estado de agitação das partículas que constituem os corpos. Todos os corpos são constituídos de átomos. Então, essas partículas, será a agitação delas que vai simbolizar para nós a temperatura. Quanto as partículas estão mais agitadas, maior é a temperatura. Quando elas estão mais, vamos dizer assim, menos agitadas, menor é a temperatura. Vamos embora. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior será o nível de agitação das partículas que compõem o mesmo. Eu tenho aqui para você um frasco. E dentro desse frasco, desse recipiente, eu tenho as moléculas do ar, do gás, do ar normal do nosso cotidiano. Tá? Perceba comigo que se eu pegar esse mesmo recipiente, e mostrar para você, as moléculas de ar elas ficam vagando de um lado para outro de maneira natural, já que não tem nada que impeça que elas se movimentem. Então, temos as moléculas do ar, aqui dentro desse primeiro frasco, se movimentando naturalmente. Perceba comigo que se eu pegar uma fonte térmica, ou seja, o fogo, e colocar debaixo do recipiente, o que vai acontecer com as partículas? Perceba comigo que as partículas elas vão estar muito mais agitadas. Então eu posso dizer que a temperatura desse recipiente que tem o fogo embaixo é maior, porque as partículas estão mais agitadas. Quanto maior a agitação das partículas, maior também é a temperatura desse corpo. A agitação térmica para nós, a partir de hoje, o que vai ser a agitação térmica? É o acúmulo de energia cinética devido à vibração das partículas. Em outras palavras, devido à movimentação das mesmas. Quanto maior a energia cinética, a gente não esqueça que é aquela energia de movimento. Quanto mais movimento, mais velocidade um corpo tem, um objeto tem, maior também será a sua temperatura. Termômetro. Termômetro é um equipamento utilizado para medir a temperatura. Possui uma substância dotada de uma grandeza que varia conforme a temperatura. Essa substância é denominada substância termométrica. Gente, não é muito confiável você medir a temperatura tocando com a mão nos objetos. Algumas pessoas vão dizer que certos corpos estão mais quentes que outros, porque cada um de nós tem um próprio conceito daquilo que toca. A gente não sente a mesma coisa. Vamos entender que, de repente, se você tocar em um corpo que estava na chama de um fogão, você toca no objeto e está quente. Mas, de repente, para você, esse objeto está muito quente. E para outra pessoa que coloque a mão nesse objeto, esse objeto está um pouco quente, não está tão quente assim. Então, para não ter esse conceito errôneo, esse conceito errado sobre a temperatura de um corpo, foi necessário nós criarmos dispositivos, equipamentos para medir com precisão e sem erro a temperatura desses objetos. Tudo bem até aí? Aqui eu tenho para você um termômetro de mercúrio, termômetro antigo. Aqui, vamos ver as partes dele. Essa parte metálica aqui embaixo nós chamamos de bulbo. Aqui dentro, se você for perceber aqui, temos o que nós chamamos de uma coluna de mercúrio. Como é que funciona isso? Quando você coloca esse termômetro aqui, essa parte metálica encostado no corpo ou debaixo das suas axilas, deixa passar um tempozinho com esse termômetro debaixo das suas axilas, aí você vai perceber, se você tirar o termômetro de lá, que essa coluna de mercúrio ela vai subir até uma certa altura.
Aonde parar a coluna de mercúrio é a medição da temperatura daquele corpo. Exemplo, esse aqui, a coluna está próximo do 37, então a temperatura desse corpo que é de 37,5 mais ou menos. Tudo bem? Esse vidro aqui, né, essa parte toda de vidro que cobre, né, o recipiente todo, é o que nós chamamos de haste. Também, tá, gente, nós temos o termômetro digital. Esse aqui não pode ser mais vendido. O termômetro de mercúrio não é mais vendido, porque a substância que tem aqui dentro é o mercúrio. E o mercúrio é um metal pesado. Em contato com o corpo pode não ser muito saudável. Então, hoje em dia, só pode ser vendido o termômetro digital, que ele funciona, tá, com eletricidade. Aí você coloca essa parte aqui do bulbo em contato com o seu corpo, deixa passar um tempinho e vai dar aqui no display a temperatura do seu corpo ou de algo que você está medindo. Hoje, com essa história da pandemia, né? Com essa história da pandemia que você muitas vezes não pode chegar próximo da pessoa, você não pode chegar perto da pessoa, e tem situações também que você não pode encostar esse bico do termômetro, tudo bem? A gente tem hoje também o que nós chamamos de termômetro óptico. Você tem ele parecido com uma arma, né? Só parecido, e não é uma arma, tá, gente? Aí você aponta para a pessoa, esse dispositivo emite um infravermelho que toca na pessoa e volta esse raio infravermelho, e aí vai aparecer aqui no display a temperatura da pessoa. Tudo bem até aí? Então vamos embora. Escalas termométricas. O que são as escalas termométricas? É um conjunto de valores de temperaturas correspondentes a certos estados pré-estabelecidos, denominados pontos fixos da escala. Esses estados térmicos são, em geral, sob pressão normal, o ponto de fusão do gelo e ebulição da água. Gente, todo termômetro ele vai ter para nós, a partir de hoje, 2 pontos. Exemplo, aqui tem um termômetro, pode ser qualquer termômetro, e ele é parecido com uma régua. Por que uma régua? Porque ele começa do 0 e vai até 100 partes. Tudo bem? Uma pequena régua que vai de 0 a 100. Tudo bem? Isso aqui é a escala Celsius. Primeiro ponto fixo é essa parte aqui embaixo. Ó. É onde começa a leitura de temperatura. É o que nós chamamos de primeiro ponto fixo. Também apelidado de fusão do gelo ou ponto de gelo. Gente, não esqueça que para a leitura de temperatura, nós utilizamos, nós que eu me refiro é a humanidade, tá bom? Nós, seres humanos, adotamos a água como referência. A água é a nossa referência para a leitura de temperatura. Então, a 0 graus Celsius, para nós, a água está no seu estado sólido, gelo. Então, não esqueça, toda vez que eu falar para você que a água encontra-se a 0 graus Celsius, eu estou falando para você que ela está no estado sólido, gelo. Segundo ponto fixo é aqui em cima, tá? É o final da leitura do termômetro. Esse final aqui é o segundo ponto fixo e adotamos a água como referência. Como assim, professor? Se você pegar a água, colocar no fogo, tá? Quando a água alcançar 100 graus Celsius, significa dizer que a água vai estar no seu estado de vapor. Ela começa a evaporar. Esse ponto que é chamado de segundo ponto fixo, ponto de vapor ou também chamado de ebulição da água. Escala Celsius é a escala adotada por países sul-americanos, incluindo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, tudo bem? Essa escala foi adotada principalmente por países sul-americanos. Essa escala, antigamente chamada de escala centígrada, atribui valores de 0 a 100. É como se fosse uma pequena régua, gente, de 0 a 100 centímetros, tá bom? É a medição do nosso termômetro e tem 100 partes. Escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit é adotada principalmente nos países de língua inglesa, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, né? E assim por diante. O uso dessa escala se restringe basicamente a países de língua oficial, onde a língua oficial é o inglês. As temperaturas dos pontos fixos, do gelo e do vapor
são respectivamente 32 e 212. Gente, uma particularidade. Falei para você que a nossa escala termométrica que nós adotamos, o Brasil adotou, é a escala Celsius. Ele começa do zero. A escala Fahrenheit, a escala norte-americana, inglesa ou canadense, ela não começa do zero. Eles acharam melhor começar do 32. Tudo bom? Começa do 32. E o segundo ponto fixo termina, o término da escala é em 212. Isso foi adotado por eles, tá bom? A nossa começa do zero e vai até o 100. A deles começa do 32. Em 32 graus Fahrenheit, a água encontra-se no estado sólido, gelo. E a 212 graus Fahrenheit, a água encontra-se no estado de vapor, tá? Gasoso. Tudo bem até aí? Então, vamos embora. A escala Kelvin. Na escala Kelvin, os pontos do gelo e do vapor são, respectivamente, 273 Kelvin e 373 Kelvin, aproximadamente. A indicação grau Kelvin foi abolida há muito tempo, por ser redundante, uma vez que se entende que o Kelvin é uma unidade de grandeza física adotada para a temperatura, tá bom, gente? O mundo todo adotou a escala Kelvin como uma escala científica sobre temperatura. Então, por essa razão, os cientistas acharam melhor não colocar o grau Kelvin e ficou simplesmente Kelvin. Zero absoluto é o estado que as partículas deixam de se moverem, se agitarem, tá? Isso aqui, segundo o Lord Kelvin, que foi dado o nome desse cientista para a escala Kelvin, tá? E físico também, no zero absoluto é quando você tira a energia da partícula gradativamente. Você vai tirando energia, vai tirando energia, vai tirando energia da partícula até o momento que ela começa a não se mover ou se movimentar muito lentamente. Ela vibra muito lentamente. Então, a esse tipo de fenômeno nós chamamos de zero absoluto. É um estado que as partículas têm um movimento cessado. Ela finaliza seu movimento ou fica num movimento muito baixo. Tudo bem até aí? Na escala Kelvin, a temperatura começa em 273. Tá? Países asiáticos adotaram essa escala, tá bom, gente? Japão, Taiwan e assim por diante, China e assim por diante, adotaram a escala Kelvin como escala padrão, tá bom? A escala começa em 273 e vai até 373. Eles adotaram dessa forma, tá? Vamos embora. Conversão entre as escalas. Professor, eu posso converter um número da escala Celsius para o Kelvin e transformar esse número para o Fahrenheit? Pode, gente. Por que existem as conversões entre as escalas? Gente, vamos supor que você está no Brasil e você faz uma pesquisa sobre a Amazônia, especificamente sobre o clima da Amazônia. Você faz uma pesquisa sobre o meio ambiente, mas se você for apresentar a sua pesquisa nos Estados Unidos e os seus números estiverem todos adotados na escala Celsius, se você chegar lá falando em Celsius, eles não vão entender o que você está falando. Então é necessário você transformar esse número em Fahrenheit, para que eles consigam entender você. Por isso existem as fórmulas de conversão, que é para transformar uma unidade para outra. Tudo bem? Então vamos embora. As fórmulas tradicionais de conversão de temperaturas é essa primeira aqui. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9. E a segunda equação, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Variação de temperatura. Gente, aqui na variação de temperatura, nós estamos adotando eu posso dizer o número em si. Estamos adotando como leitura a divisão das escalas, tá? Então, essa divisão vai ficar feita dessa forma aqui. Variação. Esse triângulo, que é uma letra grega chamada de delta, esse triângulozinho aqui, para nós significa a palavra variação. Variação de temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual a variação de temperatura na escala Fahrenheit sobre 9. Outra equação.
variação de temperatura na escala Kelvin é igual a variação de temperatura na escala Celsius. Essas são fórmulas sobre variação de temperatura, tá bom? Aqui nós adotamos a subdivisão das escalas. Aqui a divisão por 100, aqui a divisão por 180 partes. Agora vamos aguardar o exercício para ver se você entendeu melhor e assim por